Seja bem-vindo ao primeiro episódio do videocast White Star Talks, um programa que pretende analisar alguns dos temas de negócio da White Star, tendências e expectativas, ajudando também na explicação de conceitos relacionados com o negócio dos NPLs e do imobiliário. No programa de hoje são meus convidados Marco Freire, CEO da White Star, e também Susana Silva, que é a diretora de Secured Loans também da White Star. Olhando para vocês, em primeiro lugar, sejam bem-vindos a este primeiro episódio do White Star Talks. Marco, olhando para o cenário que vivemos e para aquilo que se coloca agora, taxas de juros a subirem, temos a taxa de inflação também em alta, temos conflitos na Europa, nomeadamente na Ucrânia. O que é que é possível esperar a médio prazo em termos de NPLs, do seu comportamento? Ou, perguntando de outra forma, que se calhar é aquela pergunta que ninguém quer fazer, que é se é expectável uma nova onda de NPLs em Portugal, por causa de todos estes cenários que estivemos aqui a elaborar. Olá, boa tarde, Hugo. Sim, é expectável, não diria uma nova onda, porque isso vai depender muito do tempo que demorarmos a sair deste cenário de inflação. Se sairmos relativamente rápido ou seja, se a inflação normalizar e estagnar e não tivermos que subir muito mais as taxas de juros e conseguirmos inverter este cenário ainda durante o ano de 2023, o impacto não será muito relevante. Se demorarmos mais a sair deste ciclo, aí sim o impacto será grande. E, sobretudo, acho que temos que dividir aqui o tipo de NPL ou o mercado em dois segmentos distintos. Eu acho que este tipo de crise, entre aspas, não afeta o produto Prime, ou seja, penso que quem tem liquidez hoje em dia e não precisa de financiamento bancário vai continuar a tê-lo e o produto Prime vai continuar até a crescer, provavelmente, em termos de preço e de valorização, e não terá um impacto negativo, pelo contrário. O produto subprime, chamado subprime, que é o gerador de NPL, esse sim tem todos os ingredientes para gerar aqui uma nova vaga, fruto de o custo de vida estar muito mais elevado e, portanto, há menos rendimento disponível. Com a subida das taxas de juro, tornando o crédito menos acessível e mais difícil de pagar, aí sim haverá provavelmente aqui um incremento do incumprimento. Mas, como referi, vai depender de dois fatores, sobretudo do tempo que demorarmos a corrigir esta situação de inflação e dos instrumentos que vão ser utilizados para a corrigir. Neste momento está a ser utilizada a subida da taxa de juros, poderão ser adotadas outras medidas e da forma como o mercado, sobretudo pela regulamentação que irá existir, vai responder a esta situação. Por isso tivemos agora recentemente o exemplo da pandemia, que todos pensávamos que ia ser uma catástrofe e que iria gerar aqui um grande ciclo de NPL. Isso não aconteceu, pelo contrário, e não aconteceu precisamente porque foi temporário, foi resolvido rapidamente e porque as entidades governamentais e de supervisão tomaram boas decisões na forma como responderam a essa potencial crise e criaram mecanismos para conseguir corrigir essa situação e normalizá-la rapidamente. Saindo um bocadinho do papel de CEO, Marco, tu estás mais, podemos dizer, mais otimista ou mais pessimista em relação àquilo que se avizinha, estamos no final de 2022, olhando para 2023, esperas que efetivamente possa ser um cenário um bocadinho mais negativo, por tudo isto que já disseste, ou, pegando no exemplo da pandemia, antecipa-se um cenário pior, mas depois as coisas vêm até relativamente melhores, ou se quisermos, menos más?
Eu acho que vamos ter um impacto mais negativo do que o que tivemos com a pandemia. Toda a conjuntura leva a crer isso. Mas sou um otimista por natureza e, portanto, vou esperar que me engane. Tenho que dizer que me enganei na pandemia. Pensava que o impacto ia ser muito pior do que aquilo que foi. Felizmente isso não aconteceu. Mas neste momento acho que os ingredientes levam a crer que pelo menos o ano de 2023 seja um ano muito desafiante e muito difícil. Susana, pela experiência que tens no dia-a-dia e nomeadamente na parte de secured loans, o contacto com os nossos clientes, sentes que de alguma forma, e já agora os secured loans são os créditos com garantias reais, para quem possa desconhecer, mas sentes que de alguma forma os clientes já começam a extravasar um bocadinho, a expressar essa preocupação em relação a todos estes acontecimentos que estão agora a vir ao de cima? Eu não diria propriamente que são inesperados, mas já se sente alguma coisa ou para já business as usual? Olá, Hugo. Não, já não estamos numa situação de business as usual. De facto, as equipas e os asset managers que fazem este acompanhamento mais próximo dos nossos clientes já têm reportado situações que estavam a ser encaminhadas para uma resolução amigável, até via um refinanciamento junto de algumas entidades bancárias, e que, fruto das alterações e das subidas da taxa de juro, de facto colocaram estes clientes numa situação que ultrapassa a taxa de esforço permitida, e estas resoluções já não podem avançar. Portanto, eu acho que nós começamos já a sentir aqui alguns indicadores a nível das resoluções amigáveis que demonstram e de alguma forma transparecem este impacto a nível das resoluções, e alguma preocupação também por parte dos clientes, mais na parte do investimento. Resoluções que recorriam a investimento de algum familiar próximo acabam se calhar por estar mais retraídas por alguma desconfiança naquilo que pode ser o futuro próximo. E o que é que nós podemos fazer, que também é sempre importante explicarmos, nós, o White Star, o que é que podemos fazer para de alguma forma, eu não diria propriamente mitigar, mas pelo menos apoiar, ajudar, informar durante este período os nossos clientes que de alguma forma possam precisar de algum tipo de apoio, de suporte, que de resto nós já o damos, já o fazemos, mas numa altura em que se agudizam, se calhar, ou aumentam pelo menos essas preocupações, o que é que nós vamos fazer, o que é que temos planeado? Olha, eu acho que acima de tudo vai depender do setor em que estamos a trabalhar. Se estivermos a falar na parte do unsecured, provavelmente existe aqui uma maior flexibilidade para tentar chegar a acordos de pagamento com clientes, se calhar durante um período de X meses, e que possa permitir de alguma forma que eles consigam encontrar aqui uma solução a mais médio prazo que permita fazer face ao incumprimento que têm. No caso de secured, aquilo que nós continuamos a fazer é, de facto, a colocar todas as estratégias em cima da mesa e mostrar a nossa disponibilidade para tentar encontrar aquela que consiga ir mais ao encontro de ambas as posições, seja da parte dos nossos investidores, seja, no fundo, aquilo que é a vontade do nosso cliente. E, dependendo das situações, podemos endereçar estes clientes para outro tipo de estratégias de resolução que possam, acima de tudo, e porque o nosso foco é resolver o problema, conseguir resolver esta questão do incumprimento. Marco, olhando para esta crise, e podemos dizer que a cada crise nova, no caso da White Star, temos um passado, temos um background, temos um expertise já, e temos um track record que nos permite, embora as crises possam ser diferentes, têm sempre aspectos que são idênticos, que são similares, e portanto a White Star já fez gestão de carteiras, e com 15 anos já fez gestão de carteiras em diferentes ciclos da economia, com diferentes tipos de crises. Isso pode dizer-se para, numa perspectiva mais, se calhar, do investidor, mas também do cliente, é uma mais-valia para uma empresa como a White Star ter esse background, esse expertise e esse conhecimento já de crises passadas? Sim, claramente é. Ou seja, é uma mais-valia em dois capítulos. Primeiro, na aquisição de novas carteiras, conseguimos correr cenários em diferentes ciclos macroeconómicos, porque temos essa experiência, esse know-how, esse track record. E depois, na gestão efetiva das carteiras, como a Susana estava a explicar,
como também já vivemos diferentes ciclos económicos e o comportamento do produto NPL é muito diferente mediante o cenário macroeconómico em que estamos, também sabemos adaptar as melhores estratégias de resolução desse produto mediante cada ciclo económico. Para dar alguns exemplos e para as pessoas também perceberem o que é que estamos aqui a dizer enquanto estratégias de resolução do NPL. Em cenários macroeconómicos muito favoráveis, como aquele que felizmente temos vivido desde 2015, 2016 em diante, existe muita liquidez no mercado, os bancos estão disponíveis para financiar, os imóveis têm tido um crescimento de preço e de valorização significativo e, portanto, quando o cenário macroeconómico é favorável, o que acontece é que temos muito mais resoluções amigáveis do que em cenários macroeconómicos mais adversos, principalmente porque os clientes devedores conseguem refinanciar-se, conseguem cumprir acordos de pagamento que lhes propomos e conseguem também, no caso em que assim o desejem, vender os seus imóveis com facilidade a terceiros e com isso liquidar as suas dívidas e depois investir num novo imóvel e ali reformular e reestruturar as suas vidas. Na perspectiva de resolução judicial, também há uma alteração muito significativa entre cenários macroeconómicos. Em cenários adversos, há pouca gente a ir adquirir imóveis a tribunal, como se costuma dizer na linguagem corrente, e, portanto, os credores, como nós, adjudicam a maior parte dos imóveis que vão às vendas judiciais, enquanto que em cenários macroeconómicos mais favoráveis, havendo muita liquidez, também há muita procura e há muita gente a ir adquirir esses imóveis nas vendas judiciais, o que faz com que, em vez de adjudicarmos e trazermos imóveis para dentro de casa, recebemos o valor que esses terceiros depositam para adquirir esses imóveis. Portanto, são cenários diferentes e que proporcionam uma resolução muito diferente do produto NPL, com menos tempo de resolução, com menos custos nos cenários macroeconómicos favoráveis ou com mais custos e mais tempo de resolução nos outros. Susana, e acabamos por entrar aqui, o Marco estava a dar aqui a entrada num tema, eu há bocadinho aflorei numa das questões, mas que é em situações, em circunstâncias, em alturas como estas, que já entramos, não estamos a entrar, já entramos, o que é que muda no contacto, no approach para com o cliente? Como é que briefing é que passas tu e mesmo o Fábio com a equipa da Unsecured? Que briefing é que se dá às equipas para fazer esse tal acompanhamento que falávamos há pouco? Sim, conforme disse, nós estamos a sentir ou a receber alguns sinais de que, de facto, o panorama está a mudar da parte dos nossos clientes, mas ainda não é algo consensual no fundo. Ainda assim, como o Marco estava a dizer, e com toda a razão, de facto, nós, em cenários económicos diferentes, adotamos e temos a experiência, porque já vivemos este panorama, temos a experiência de perceber quais as estratégias que devem ou que funcionam em determinados cenários. Aquilo que nós vamos tentando acompanhar e vamos tentando passar às equipas é, de facto, tentar colocar todas as estratégias em cima da mesa. Obviamente que num cenário mais adverso, e se for esse o caminho que de facto se perspective de alguma forma, antevemos que do lado de Secured as resoluções via adjudicação de ativos ou de ações em cumprimento acabem por representar um peso muito mais significativo do que acontece atualmente. Para te dar algum exemplo, no ano de 2022 nós temos 80% das nossas resoluções são feitas via cash. 20% em adjudicações ou de ações em cumprimento. Se retroagirmos a 2015, falávamos de mais resoluções via adjudicações do que via cash.
E isto, no fundo, transparece aquilo que é a nossa agilidade de nos adaptarmos àquilo que são cenários económicos completamente diferentes e de alguma forma e de alguma forma não, antagónicos também. Portanto, aqui, no fundo, avançando sim para um cenário mais adverso, as estratégias e o briefing que se dá às equipas é de facto de colocar em cima da mesa, sensibilizar os clientes para a necessidade efetiva de resolvermos a situação de incumprimento e, em última instância, será a entrega do ativo que será a solução para o problema. Não havendo possibilidade do cliente se refinanciar, não havendo possibilidade de adiar no tempo a resolução ou protelar a resolução do problema, não haverá outra hipótese, mas ainda assim será uma resolução favorável, porque permitirá ao cliente começar do zero novamente, mas sem este problema de incumprimento em cima da mesa. Ou seja, em relação a esta crise, e Sim. pegando naquilo que eu tinha perguntado ao Marco, que é todas as crises podem ser diferentes umas das outras, podem ter aspectos em comum, mas o track record que a White Star tem ajuda nesse processo de gestão das carteiras, do contacto e do apoio que é dado aos clientes, no fundo, na gestão dos diferentes processos que temos dentro de portas e, passa a redundância, estão sob nossa gestão. A questão que te coloco é, o approach e o briefing e tudo isto que nós fazemos junto às equipas acaba por ser idêntico, dependendo, obviamente, com algumas nuances de crise para crise, mas essa experiência dá-nos essa capacidade para agir, mais do que muitas vezes, se calhar, algumas empresas têm menos experiência, têm que reagir. Sim. Nós conseguimos agir antecipadamente porque podemos antecipar aqui alguns movimentos do mercado. Sim, a nossa experiência, acima de tudo, dá-nos a possibilidade de ver com alguma antecedência aquilo que pode ser um futuro relativamente próximo. E a grande vantagem é a nossa capacidade e a nossa agilidade para mudarmos o nosso paradigma e nos adaptarmos a uma realidade diferente. Portanto, nós conseguimos, de forma muito mais ágil, adotar ou mudar o nosso foco nas estratégias para aquilo que serão estratégias que melhor resultarão num cenário económico adverso. E isso vem, sobretudo, da experiência vivida e que temos aqui na White Star. Marco, última questão para ti e tem que ver precisamente com este cenário. Temos falado só do atual cenário. Como é que todas estas circunstâncias podem impactar a resolução de NPLs, mas também, por exemplo, e pensando na banca, não é? Que normalmente são os originadores e que colocam estes portfólios à venda para serem adquiridos e depois geridos em empresas, como é o caso da White Star, de que forma é que pode, não sei, atrasar, por exemplo, a colocação de portfólios no mercado ou antecipar? Como é que vês todo este cenário? Nós tivemos uma alteração significativa nessa realidade a partir de agosto deste ano, sensivelmente. Estávamos num mercado muito dinâmico, muito competitivo e diria até agressivo em termos de preços, e passámos a estar num mercado diferente. O que é que aconteceu? Existia e continua a existir muita liquidez no mercado para os investidores investirem e adquirirem carteiras de NPL e de real estate. Acontece que até ao verão, até julho, agosto, havia poucas alternativas para os investidores colocarem esse capital. E a partir dessa altura, com a subida das taxas de juro, a subida da inflação e depois a subida da taxa de juro e tudo o que adveio daí, os investidores passaram a ter alternativas de investimento em produtos com menos risco que o NPL e a gerar o nível de retorno muito semelhante àquilo que tinham com o NPL até aí. E, portanto, houve, por um lado, investidores que saíram pura e simplesmente do mercado de NPL, investidores que tinham vindo para o mercado de NPL quando esse não era o seu mercado tradicional, fruto de não terem outros sítios onde colocar o seu capital e verem no mercado NPL ali uma boa saída para esse investimento. Esses investidores saíram de cena.
Outros investidores ficaram em stand-by à espera do que é que iria acontecer e como é que o mercado iria responder a estas alterações. E, portanto, o número de investidores e de procura diminuiu significativamente desde julho a agosto, o que faz com que, obviamente, os preços que são oferecidos pelas carteiras NPL ou de REOs também seja inferior àquele que era uns meses antes. Por estas duas razões. Primeiro, porque passou a haver menos procura, de repente, fruto de investidores que estavam no mercado e deixaram de estar, e, por outro lado, porque os investidores que continuam no mercado passaram a ter alternativas de investimento menos arriscadas que o NPL, a dar retornos muito próximos daquilo que estavam a exigir. E, portanto, passaram a exigir retornos bastante superiores. E isso faz com que o preço que é oferecido pelas carteiras diminua. Creio que o mercado, nomeadamente os arrangers e os bancos, já perceberam esta dinâmica e esta nova realidade. Acho que o que isso vai fazer é que haja menos transações do que tem havido. Em 2023 haja menos transações do que houve, por exemplo, em 2022 ou 2021 e em anos anteriores, porque os bancos aproveitaram, e muito bem, o cenário macroeconómico muito favorável para limparem os seus balanços, como se costuma dizer, e fizeram muito bem, a preços bastante competitivos, e limparam a casa, digamos assim. Portanto, hoje em dia, não só não têm o nível de pressão para cumprir com os rácios que era exigido há uns anos atrás, antes de terem feito esta limpeza, e estão muito melhor preparados para o que aí vem do que estavam na crise de 2008, por exemplo, e não têm tanta necessidade de vender, por um lado. Por outro lado, provavelmente vão se retrair a vender certo tipo de produto a preços que hoje em dia estão a ser praticados, fruto daquilo que referi anteriormente. Dito isto, o que se avizinha, penso eu, será um mercado um bocadinho mais parado em 2023, ou seja, menos carteiras a vir a mercado, de menor dimensão, e provavelmente mais unsecured, produto sem garantia real, do que secured. Porquê? Porque o crédito ao consumo ou unsecured tipicamente está totalmente provisionado nos balanços dos bancos, e, portanto, tudo aquilo que os bancos conseguirem vender essas carteiras é ganho, entre aspas, enquanto que o produto hipotecário ainda tem um valor significativo nos balanços dos bancos, e alguns deles não estão disponíveis a sofrerem uma perda face a estes novos preços que começaram agora a ser praticados. Muito obrigado, Marco, Susana, por estes esclarecimentos, e com isto chegamos ao fim do primeiro episódio do videocast White Star Talks. Estamos de regresso muito em breve. Até lá, já sabe, continua a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, e se necessitar, entre em contacto connosco.